bem-vindos ao terceiro episódio da série Webséries, que a gente fala da supervisão. Eu, William e André do Amigos por Carros, vamos falar um pouquinho sobre pintura, André. Exatamente. Quais são as preocupações que você tem que ter quando você vai comprar teu carrinho lá, que você já está procurando há um tempão, aí você fala, às vezes ele não está em São Paulo, você não foi ver o carro, não está no teu estado, na sua cidade, você fala assim, bom, preciso contar com a supervisão para dar uma olhada na situação de pintura desse carro. Não importa se você tem um carro popular ou até um carro mais Premium, né? de rico, talvez. É, exato. A gente estava comentando aí, vai que você vai comprar uma E55, vai comprar uma A8, né, um carro de alumínio, você precisa saber como é que está a situação da pintura. Às vezes a garagem era curta, às vezes o dono não era muito zeloso, e aquele carro ficou lá no tempo, ficou no sol, chuva ácida, deu um toquezinho. No caso do A8, que alumínio é complicado, a gente sabe como é que é o comportamento de alumínio. Então o que a gente precisa para resolver essa questão? Nada mais correto do que pedir o seu laudo da supervisão, que você vai ter que fazer, você já vai passar pelo processo para fazer o ECV. Aí você vai pedir o certicar, que nesse laudo você vai ter uma investigação da pintura como um todo desse carro. Então, com o micrômetro, eles vão analisar lá a profundidade, a camada dessa pintura para entender, essa pintura é original? Essa pintura já foi repintada e tem muita massa embaixo? Porque acontece, né? E se for a baixa qualidade da pintura também. Exatamente. Como é que isso? Porque é a velha lasanha, né? A lasanha é massa em cima de massa com uma pinturinha em cima. Mas, André, você é um lasanheiro? Conte um relato seu aí na busca de algum resto de rico. Sabe que na garagem das Benz a gente tem essa preocupação, né? A gente tá lá acumulando os carros e nem sempre, às vezes a oportunidade é boa por conta de valor, tá? Mas você fala assim, bom, mas e se chegar um carro aqui que já ou não é a cor original, ou a pintura tá muito mal feita, ou dois casos recentes que a gente tem aí na garagem até são a C280, que a gente vai fazer a saga desse carro, porque esse carro foi para uma repintura. Esse carro estava fora de São Paulo, por sinal, estava em São José dos Campos esse carro. Isso é legal saber que a supervisão tá em São Paulo, sede em São José, né? E aí tem duas unidades em São José, e eu liguei para lá no meio da pandemia e a gente conseguiu, eles tinham na época aquela liberação lá para poder ir até a residência, fizeram o laudo lá e me apontaram, falaram, olha, o carro, apesar da pintura original, capô e porta-malas provavelmente ficaram descobertos, até era um relato até do próprio dono e a gente só foi atestar isso aí. Então a garagem acabava antes, o capô ficava para fora, ou se ele parasse ao contrário, o porta-malas ficava para fora. Então essas duas partes estavam bem gastas assim já. Então o verniz já tinha meio que acabado, a pintura estava um pouco feia, mas era uma pintura original, que apontava que o carro não tinha, por exemplo, capotado, né? Que pode ser uma preocupação. Você vai lá, o carro está todo repintado, e às vezes uma repintura de baixa qualidade e tal. E um caso mais recente, é uma S500 branca que nós temos. Esse carro ganhou um banho de tinta ao longo do tempo, que é um carro com 310 mil quilômetros, né? Acabou de fazer 308, que eu vim com ele para esse evento. E esse carro, ele tomou um banhozinho de tinta, mas muito bem feito. E aí, inclusive, quando a gente levou para fazer o laudo certificado, o cara falou assim, olha, tem pontos aqui que foram tão bem pintados que a gente fica na dúvida no índice do micrômetro. Nossa, que interessante. Então, carro, trabalho muito bem feito, mas aí eles fizeram o laudo, eu levei, até falei com o antigo proprietário, ele falou assim, não, tá certinho, foi isso aí mesmo que a gente fez, demos um banho lateralmente nesse carro, para igualar as cores ali, porque já tinha tido uma raspadela no para-choque dianteiro. Ele não tinha entregado logo de início o que tinha feito no carro? Ele não tinha falado nada, ele falou assim, ó, veja que o carro está muito bem conservado. Aí eu falei, pô, mas tá conservado demais esse carro, né? Porque o branco dele tá muito bonito. E o branco é uma cor que amarela há muito tempo, né? Sim, sim. Você vai mesmo lavando ele com shampoo e tal, ele vai amarelando. Então... E dependendo da peça também, a gente tá acostumado a ferro, o alumínio, ou às vezes um plástico, ele tem que ficar mais amarelado, né? Dependendo do carro, por exemplo, um caso do Classe A, por exemplo. Classe A, o que acontece? O capô é de ferro, mas o paralama é de plástico. Ah, dá diferença. Dá diferença dos materiais. Então, você também tem que ver isso, porque às vezes a base é diferente, então a pintura também tem que ser apropriada lá para chegar na cor certa. O fato é que isso te deixa muito mais confortável de saber que o carro teve uma pintura estética e não uma pintura por conta de uma funilaria grave, né? Porque pode ter sido, se o carro passou já num ciborgue, já teve que puxar o carro. Não é o caso desses dois
parece que foi mal pintado. Aí se você fazer um laudo da supervisão, você vai descobrir que tipo, não, tá certinho, é isso mesmo. O laudo é muito importante para você garantir que seu carro, no laudo Certicar, você não vai ficar sabendo só de pintura, né? Você vai saber de diversos outros equipamentos, acessórios, um monte de coisa que está no teu carro para você saber. Poxa, será que esse carro sofreu alguma coisa? Porque a análise do airbag, por exemplo, faz parte dessa análise, né? Então você vai ficar muito mais tranquilo de comprar o teu carro e ficar com um belíssimo clássico requintado para desfilar por aí. Mas imagina você está indo atrás de um carro e tal, mas a pintura tá mal feita. O que você faz? Então, quanto custa uma pintura para fazer uma boa pintura? A C280 é um bom exemplo disso. A C280 a gente está fazendo uma pintura não total, uma pintura de quase ali 70%, 60% do carro, porque a gente conseguiu identificar com o laudo as peças que eram mais importantes. Mas você pode ter que pintar um carro inteiro. E um carro inteiro, ele vai sair ali de... Vamos pensar de um popular, vai? Um popular, acho que você vai gastar aí em torno de uns 10 mil reais hoje. Pelo pra menos pintar o de carro uma inteiro. boa qualidade, né? Dar um banhozinho. Porque você sabe que também pintura tem um monte de variação, né? Você tem pintura porta fechada, porta aberta, desmontado. Então você vai saindo de 10 mil reais até, por exemplo, pintura de um carro premium, desmontado, ou alteração de cor, ou manter a cor original, pode chegar a 70 mil reais. Tá. E exatamente, essa é a grande questão, porque com o laudo em mãos, você fala, olha, eu preciso fazer não só a questão mecânica, que vai ser abordada em outros episódios, mas, olha, tem isso aqui de fazer de pintura, e você negocia e coloca no preço, né? Não, você tem que saber, porque se você tá comprando, vai gastar, tá fazendo um investimento importantíssimo com o laudo, esse laudo vai te embasar para você não gastar mais depois. Certo, isso aí. Espero que tenham gostado da nossa conversa. No próximo episódio, vamos entender as complicações e prejuízos de comercializar um veículo com restrições e como a supervisão pode te livrar dessa fria. Vem com a gente!